pessoas abençoadas, eu sou a Nilce e vamos a dica e receita maravilhosas, então vamos lá. Vamos à nossa receita de hoje, começando pelos nossos equipamentos. Vamos com a nossa panela mexedora e agora com a nossa panela tradicional, que você pode estar utilizando uma panela antiaderente, espátulas para ajudar você nesse processo. Vamos aos ingredientes. Aqui nós temos o leite condensado com 6% de gordura e o nosso creme de leite com 17% de gordura, que vai deixar a sua receita equilibrada e bem cremosa. Esses são os ingredientes de hoje. E aqui nós estamos utilizando o nosso chocolate 50% cacau, que você deixa a sua receita bem equilibrada, mas você pode utilizar também de sua preferência. Vamos aqui a quantidades que vai ficar aqui no vídeo descrita para você fazer sua receita aí bem equilibrada. Iniciamos colocando o chocolate e o leite condensado na panela, você vai colocar por completo e vai mexer bem com o fouet para misturar bem esses gruminhos que fica do chocolate, você ter uma cremosidade bem perfeita aí no seu recheio, tá? É bem importante você fazer esse processo de misturar muito bem para que esses gruminhos não fiquem aí no meio do seu recheio. Perceba que está bem misturado, bem encorpado a receita. Nesse momento você adiciona o seu creme de leite, vai fazer o mesmo processo de misturar muito bem com o seu fouet. Eu sempre utilizo o fouet porque isso faz o processo mais rápido. Quando a gente faz com a espátula demora mais. Feito isso, eu tiro aqui da lateral, perceba que misturou muito bem. Agora você vai tirar da lateral e já vai levar ao seu fogão já para cozinhar. Perceba que eu coloquei aqui na nossa chama alta. Você vai utilizar a sua chama alta para não diminuir esse cozimento. Ele vai acelerar para que isso não fique um brigadeiro, aquele brigadeiro puxento. Esse processo da chama alta deixa o nosso brigadeiro bem perfeito. E esse processo aqui do nosso preparo do recheio, na mão você vai mexendo constantemente pela lateral e no centro. Essa é a primeira dica do vídeo que você deve sempre seguir para mexer e ter um resultado bem maravilhoso. Você vai mexer sempre assim, dessa forma que eu estou fazendo, pela lateral e centro, pela lateral e centro, e assim você não vai deixar que fique aqueles gruminhos que ficam pegando no fundo da panela na lateral. E o ponto, a gente vai demonstrar aqui o ponto para você. Perceba aqui que ele já está fervendo com bastante constância, mas não está no ponto ainda. Perceba que a nossa chama, estamos utilizando a chama bem alta, é a mais alta que você tem aí no seu fogão. Agora vamos ao ponto. Começamos aqui a chegar ao nosso ponto do nosso recheio. Você vai perceber que ele começa a desgrudar aqui da lateral da panela e ele está quase atingindo o ponto nesse momento, mas você não pode simplesmente tirar, você vai fazer o teste. Perceba que você vai pegar uma quantidade do seu recheio com a sua espátula e vai deixar cair da espátula em cima do recheio que está na panela e vai ficar como se fosse um montinho em cima do seu recheio. Este é o ponto correto. A segunda forma de verificar é quando você mexe, faz essa separação no meio aqui, você vai ver que fica um caminho. Esse é o ponto correto do seu recheio. Feito isso, você vai passar para um bowl de sua preferência, do jeito que eu estou fazendo aqui. Agora vamos à dica muito maravilhosa para você. Você vai pegar um fouet e vai mexer com constância para tirar todos esses gruminhos. Perceba que está com gruminhos. Quando a gente faz esse processo de misturar muito bem, você vai ver que esse recheio vai ficar bem lisinho, bem cremoso. Perceba a transformação dele nesse momento que eu estou mexendo. Que lembrando que todos os produtos que nós estamos utilizando aqui, tanto nossos equipamentos para fazer o preparo, como a panela, essas coisas, e quantidades, estará tudo na descrição do vídeo para você verificar aqui bem adequadamente e fazer a sua receita maravilhosa e nos melhores preços possível para você. Perceba aqui que misturou muito bem e ficou cremoso, maravilhoso. E agora vem a outra dica para você. Eu sempre cubro ele com um saquinho aqui, aquele saco de quilo que você compra no supermercado, exclusivamente para esse processo. Cubro dessa forma, perceba que fica em contato direto com o nosso recheio e assim você evita aquelas gotículas de água aqui em cima do seu recheio. Agora a gente reserva esse recheio e vamos ao nosso próximo processo, que é com a nossa maravilhosa panela mexedora, que é uma ajudante que você precisa ter aí com você. Vamos lá. Aqui a gente começa fazendo o mesmo processo, que é pegando a nossa quantidade exata do nosso chocolate 50%, nosso creme de leite maravilhoso de 17% de gordura, o nosso leite condensado também de 6% de gordura. Você hoje já encontra leite condensado com menos, só que sua receita não fica equilibrada, então é muito importante você prestar atenção
nessa quantidade de gordura que o seu leite condensado tem, que eu já fiz teste com o leite condensado com 4% e nossa receita dá uma desequilibrada. E o nosso creme de leite também fica desequilibrado quando ele é com 15%. E vamos lá, que é o mesmo processo que você fez na panela tradicional, você vai fazer na panela mexedora. Você pode também colocar ela já com o mexedor dela para misturar automaticamente. Vamos aqui a mais uma dica para você. Aqui na hora de você encaixar a sua espátula mexedora na panela, você vai ter que fazer o processo de deixar as duas abas giradas para o mesmo lado. Esse processo é muito importante. Perceba, está do mesmo lado, os dois misturadores estão virados para o mesmo lado. Feito isso, você vai colocar ela aqui, bem presa, e vai ligar a sua chama também à altura máxima aí do seu fogão, que é para não deixar aquele brigadeiro puxento. E aqui você vai ligar na temperatura alta, a maior que você tem, vai deixar aí 14 minutos. Você vai visualizar isso de acordo com a chama do seu fogão. Aqui para mim, esse tempo é de 14 minutos para um bolo bem estruturado. Então isso quer dizer que vai deixar o meu recheio bem firme para me garantir esse resultado no meu bolo maravilhoso. Então você tem que fazer o teste no seu forno para ver esse tempo adequado. Perceba aqui que ele já está no cozimento, então o nosso tempo já está contando. Quando a gente desligar, isso quer dizer que acabou o nosso tempo de 14 minutos. Lembrando sempre que você vai fazer o teste, então você vai desligar essa panela mexedora e vai fazer o teste com a espátula para você ver o ponto perfeito, que nem você fez na panela tradicional. Perceba aqui que ele começa a soltar aqui das laterais da panela, e aqui a gente está com uma mistura de uma única receita. Então quando a gente faz uma única receita nessa panela mexedora, a quantidade fica menor. Esse é o ponto perfeito. Se você visualizar, você já consegue ver que o brigadeiro está na mesma textura do brigadeiro que a gente fez na panela tradicional. Perceba aqui que ele vai cair e ele está bem consistente. Esse é o ponto perfeito do seu recheio. Então colocamos aqui ele junto com o recheio que a gente fez na panela tradicional, e você vai espalhar bem em cima, porque é o mesmo recheio, o mesmo ponto, espalha bem. E agora você vai cobrir do mesmo processo que a gente fez no início. Cobre muito bem para não entrar nossas gotículas de água, danificar o nosso recheio, e deixa ele descansar para esfriar totalmente para poder ser utilizado. Agora vamos ao nosso próximo preparo. Aqui nós vamos fazer uma receita amanteigada de massa maravilhosa. Começando descrevendo os ingredientes que vamos utilizar: nossa açúcar refinada, nosso trigo, fermento. E o fermento é muito importante você utilizar esse fermento, porque é um fermento que lhe dá uma ajuda na sua massa para esperar aí o ponto dela, a hora dela entrar no forno. Nossa margarina, nossa manteiga, nossa baunilha, que vai a dica também para você. Compre sempre essa baunilha do vidro maior, que assim você vai ter mais tempo para utilizar ela, demora a acabar. Vamos começar o nosso preparo maravilhoso. Eu começo sempre peneirando o meu açúcar. Aqui você vai perceber que eu vou peneirar todos os ingredientes, são em pó. E aqui nós estamos demonstrando também a quantidade dos ingredientes que vamos utilizar. Então começamos pesando o açúcar, que é a quantidade exata para a nossa receita, e vamos ao trigo. Aqui eu vou sempre pesar para termos uma receita bem equilibrada. A gente sempre pesa aqui a quantidade do nosso trigo. E vamos ao nosso fermento. Você percebe que a gente está demonstrando para você a quantidade que a gente está utilizando, mas essas quantidades vão ficar também na descrição do vídeo para você não perder. Nossa quantidade do fermento, e vamos também o nosso bicarbonato, que é para acentuar o sabor e também deixar a sua massa mais escurinha. Falando de massa de chocolate, o bicarbonato vai servir para esse processo. Então aqui a gente vai usar 15 gramas de fermento e 3 gramas de bicarbonato, tá? Atingindo 18 gramas total desse fermento com esse bicarbonato. Vamos ao nosso chocolate em pó. E aqui a gente está utilizando o chocolate 50% cacau, perfeito, maravilhoso para deixar sua receita bem equilibrada. Veja a quantidade aqui, estamos utilizando 80 gramas do nosso chocolate. E eu já faço a parte de misturar aqui a parte que é secos, trigo, fermento e o chocolate em pó. Agora vamos à quantidade do nosso líquido. Aqui você poderia utilizar leite líquido. Eu estou usando água porque eu vou dissolver meu leite. Lembra que aqui tem 400 ml porque eu estou com uma receita duplicada. Então para 400 ml de água eu vou utilizar 40 gramas de leite em pó. Mas se você vai fazer uma receita, você vai usar 20 gramas de leite em pó e 200 ml de água para você ter o seu líquido que vai entrar na sua receita. Feito isso de adicionar o meu leite, eu vou misturar muito bem. Se você vai usar leite líquido, esse processo você já não precisará fazer de misturar o leite em pó na água, tá? Então aqui é bem opcional, você pode utilizar o leite líquido ou o leite em pó. Aí você vai ter duas opções para escolher.
escolher o líquido ou em pó. Vamos à nossa mistura de gordura, que é uma dica muito importante para você, que vai lhe ajudar na sua massa, vai deixar uma massa deliciosa. Eu sempre faço essa mistura de manteiga com margarina, então eu utilizo sempre uma mistura das duas gorduras. Dessa forma você vai adicionar um sabor maravilhoso. E a quantidade não se preocupe com essa parte, que a receita estará na descrição do vídeo para você acompanhar todos os ingredientes e não perder nada. Vamos ao nosso sabor aqui, que é a nossa baunilha, para quebrar um pouco desse pitiú do ovo que pode acrescentar. Você vai adicionar sua baunilha. Poderia ser também uma outra essência, fica sempre de acordo com a sua preferência, tá bom? Ou você também pode não adicionar, isso é de acordo com a sua preferência. Aqui todos os nossos ingredientes separados, é muito importante você separar todos para você não esquecer de nada. Feito toda essa parte de separar os seus ingredientes, vamos ao nosso preparo. Iniciando aqui com o nosso açúcar, que já foi peneirado, e a nossa gordura. Esse processo aqui a gente chama de cremagem, que é o processo que você vai bater a sua gordura com o seu açúcar até atingir um creme bem esbranquiçado, bem fofo e volumoso. E esse processo começa dessa seguinte forma: adiciona o açúcar e a manteiga na sua batedeira e deixa ele bater por volta de uns 4 minutos e ele vai ficar bem cremoso. Quer ver? Acompanhe aí no vídeo um pouquinho desse processo. Aqui perceba que já está no ponto bem cremoso, bem esbranquiçado. É o momento que você diminui a velocidade da sua batedeira para a velocidade 1 e você vai adicionar os seus ovos. Você vai adicionar dessa forma que você está vendo aqui no vídeo, tá? Você vai adicionar um por um até terminar a quantidade exata dos ovos. E aqui, como eu estou com receita duplicada, eu vou adicionar de 2 vezes. Então aqui nós temos a quantidade dos ovos e eu adicionei dessa forma. Perceba que ela está batendo mais lentamente, justamente para você adicionar os seus ovos. Esse momento é muito importante de você fazer esse processo, então não perca nenhum momento desse vídeo, que vai lhe dar a sua execução maravilhosa para a sua massa e o seu resultado. Feito isso, você vai deixar bater um pouco para englobar bem os ovos e já vai desligar essa batedeira. Aqui misturou muito bem os ovos, aí você desliga a sua batedeira e vai adicionar essa mistura cremosa para um bowl maior. Aqui eu vou fazer esse processo de transferir para um bowl maior porque eu estou com 2 receitas, tá bom? Se fosse somente uma receita, poderíamos fazer esse processo na batedeira mesmo. E aqui você vai misturar agora os secos e o líquido, que é o leite. Então passou para o bowl do jeito que eu estou fazendo aqui. Agora você vai pegar o seu crivo e vai passar essa farinha no crivo. Você vai peneirar, que é para tirar aqueles grumínios que às vezes vem no nosso trigo, no nosso chocolate. Você vai peneirar dessa forma. Peneira a primeira parte e adiciona o seu líquido. Do jeitinho que eu estou fazendo é o que você vai fazer com a sua receita e vai fazer essa mistura. Perceba que eu peneirei a primeira parte e já entro com o meu líquido. Você vai fazer isso por 2 vezes na sua massa para atingir essa textura final que vai aparecer aqui para você. Essa é a textura final que você vai ter após fazer essa adição da massa, das farinhas e o líquido na massa, são os cremes de ovos, né? Você vai atingir esse ponto. Perceba que parece um mousse, mas é a nossa massa maravilhosa para você fazer os seus maravilhosos bolos. Vamos aos nossos tamanhos que vai ser utilizado. Agora vamos à dica muito importante para você. Aqui nós estamos utilizando 3 tamanhos de forma e você pode estar adquirindo o link para você comprar essas formas maravilhosas. Aqui na descrição do nosso vídeo você adquire esse link para adquirir essas maravilhosas formas. E aqui a nossa dica para você untar a sua forma. Eu sempre unto a minha forma somente com margarina, dessa forma que você está vendo aqui, é a forma que eu faço sempre as minhas massas. Então é assim que você vai fazer sempre, untar todas as formas. Esse primeiro tamanho aqui que a gente está falando para você é o tamanho de 12 centímetros, que você encontra no nosso link. Você pode comprar os kits com 3 unidades. E esse segundo tamanho é o tamanho de 15 centímetros, que você também encontra no nosso link. Você pode estar comprando 3 unidades ou também apenas uma unidade, mas a minha dica para você é comprar de kit, que fica mais econômico. E o nosso tamanho de 20 centímetros também você vai adquirir através do nosso link, então você vai ter já tudo no mesmo lugar para você. Agora vamos às nossas quantidades. Para a forma de 12 centímetros você vai entrar com 130 gramas de massa. Você vai assar 3 discos de massa, 3 formas, separado. Dessa forma você vai ter uma massa mais macia
macia e também maior. Então é muito importante você assar separadamente por esse motivo. Perceba que passou apenas 4 gramas, então eu não preciso tirar essas 4 gramas, que não faz muita diferença. Então aqui eu vou medir o restante da massa, essa quantidade de 12 centímetros, e agora a gente entra para a de 15 centímetros. Forma de 15 centímetros, você vai entrar com 250 gramas de massa e vai dar para esse bolo 3 discos de massa, que vai atingir aí 10 centímetros de altura. Então 3 discos de massa, 2 camadas de recheio. Agora a gente vai aqui mostrar para você a quantidade da nossa massa aqui na forma de 15 centímetros, 250 gramas, e vamos para a forma de 20 centímetros, maravilhosa, para você também ver a quantidade que você vai fazer. Coloque aqui 350 gramas de massa e você vai assar 3 discos de 350 gramas. Essas são as quantidades exatas para cada forma. Você vai precisar para ter um equilíbrio aí na montagem do seu bolo e ficar um bolo bem maravilhoso. Aqui nossas massas já todo porcionadas nas nossas formas, e vamos ao processo de assar. Dicas muito importantes: você vai iniciar o preparo da sua massa, você já liga o seu forno e deixa ele aquecendo lá. Agora você vai colocar aqui a sua forma, lembrando que quanto mais forma você colocar no seu forno, mais tempo vai levar para assar. Então aqui, se você fosse colocar só essa quantidade, você levaria 30 minutos, mas quanto mais forma você colocar, mais minuto leva. Você vai colocar no tempo do temporizador do seu celular 30 minutos. Quando der 30 minutos, você vai visualizar e deve estar assim a sua massa. E assim ela estará maravilhosa, perceba. Bem assada, bem maravilhosa. Esse é o ponto, deve ficar após o assar dela. Toda a massa fica dessa forma. Bem maravilhosa, você vai deixar esfriar um pouco para poder desenformar. Agora vamos à dica para você armazenar aqui e tirar da forma. Eu utilizo esses saquinhos para desenformar minhas massas. Eu já tiro da forma e coloco nesse saquinho. Esse saquinho eu vou utilizar para prensar eles. Faço isso com os 3 tamanhos. Então é uma dica para você, para lhe auxiliar aí nesse processo. Então perceba agora, vamos começar a desenformar uma para você ver como é que eu faço em todas. Coloco aqui e faço essa parte de passar a faca na lateral, descolando a massa da forma. Então essa pressão ela sempre vai ser contra a forma e não contra a massa, porque a massa é macia. Se a gente fazer contra a massa, vai acabar danificando a massa. E esse processo a gente vai repetir em todas as formas para fazer essa parte de desenformar. Agora nossas massas já foram todas desenformadas e fica dessa forma. Perceba que está maravilhosa. Agora vamos à dica. Perceba aqui que ela tem 2 centímetros de grossura. É esse o formato que vai ficar quando você assa as massas separadamente. Se você for assar em uma única forma, você nunca vai atingir essa altura, porque é mais massa, demora mais e automaticamente fica menos fofa. Então dessa forma que eu estou lhe demonstrando aqui no vídeo, a preparação é uma forma que você vai ter uma massa bem maravilhosa, que vai crescer mais e ficar bem macia também. Perceba, os 3 bolos estão maravilhosos, com 2 centímetros de grossura, e isso lhe dá um bolo bem maravilhoso. Perceba que ficaram todas com uma altura maravilhosa e não está montado ainda. Então essa é a dica para você ter um resultado maravilhoso aí assando a sua massa dessa forma, separadamente, já disco separado. Agora vamos à nossa prensagem. Aqui é uma dica maravilhosa para você, que você pode estar adquirindo aí na sua produção. Aqui nós estamos utilizando nossa fórmica para prensar o nosso bolo. Então a dica é para você utilizar a fórmica, que é um produto que dá mais segurança para você montar seu bolo, e é uma forma de deixar o seu bolo bem firme, bem reto. Então a forma de montar é da seguinte forma: você vai colocar dentro da forma e vai alinhar ele bem, vai entrar com uma fita, pegar ele e deixar essa fórmica bem alinhada na sua forma, e dessa maneira você vai ter um resultado maravilhoso e perfeito. Você vai ver isso de acordo com os vídeos da decoração aqui, você não pode perder nenhum. Você vai ver o resultado de todos os bolos nessa decoração, fazendo a prensagem com a nossa fórmica maravilhosa. Agora, Nilson, onde eu encontro essa forma? Você vai encontrar em lojas de marceneiros, e também já há em lojas específicas tiras de fórmica. Mas se você não achar, você pode adquirir o acetato também, que é muito bom para você fazer essa prensagem. Agora já está todas com a fórmica e vamos começar a nossa parte de rechear o nosso maravilhoso. São 3 tamanhos maravilhosos que nós estamos utilizando, que é 20 centímetros, 15 centímetros e 12 centímetros. Agora, outra dica para você é os sacos de confeitar. Também vai ter aqui descrito aqui no nosso vídeo abaixo para você adquirir o link para compra desses sacos maravilhosos. E o sabor que a gente
gente está utilizando o sabor sensação. Vamos ao brigadeiro que a gente preparou. Perceba a cremosidade desse brigadeiro, como está maravilhoso. Esse brigadeiro é maravilhoso e super estruturado para você fazer os seus bolos e não ter nenhum problema no transporte. Perceba que é um brigadeiro mais firme. Qual é a dica que eu vou lhe dar agora para você montar sem dificuldade? Você vai levar no micro-ondas 30 segundos só para ele ficar mais maleável para você poder montar o seu bolo. Mas esse brigadeiro é um brigadeiro bem estruturado para o seu bolo viajar e não dar nenhum problema para você e nem para o seu cliente. Então eu levo 30 segundos no micro-ondas só para deixar ele mais cremoso. E aqui o saquinho que eu utilizei para desenformar a minha massa, eu vou utilizar para fazer esse processo aqui no meu acetato e a minha massa não ter contato com o meu acetato, tá? Isso é uma forma já de você reutilizar o seu saquinho e também fazer essa parte aqui de proteger a massa e não ter contato com a sua fórmica ou com o seu acetato. Faço isso nas 3 formas e vamos com a montagem. Agora vamos às quantidades do nosso recheio. Para cada tamanho nós temos uma quantidade específica, então vamos começar aqui pesando o nosso recheio. E aqui eu vou colocar a quantidade de recheio de morango que eu vou estar utilizando para cada forma, vai ficar aqui na descrição para você do nosso vídeo. Forma de 12 centímetros a gente utiliza 300 gramas de recheio, então a gente vai utilizar 150 de morango e 150 de chocolate. E dessa forma eu tenho 300 gramas. Para a forma de 20 centímetros, que é o que a gente vai montar agora, a gente utiliza 400 gramas de recheio. Então, se eu uso 400 gramas de recheio, eu estou fazendo um sabor duplo, eu vou usar 200 de cada sabor. Então, aqui no meu saquinho eu tenho 200 gramas de chocolate e 200 gramas de morango. Para esse sabor, eu faço dessa seguinte forma, porque nós estamos montando o nosso sabor sensação maravilhoso. É um sabor que sai muito aqui, então é o sabor que eu escolhi para ensinar para vocês a montagem dele, tá bom? Para fazer esse processo, você vai seguir o mesmo processo de montagem até o fim. Então, essa é a primeira camada. Eu monto voltas de brigadeiro de chocolate, venho com voltas de brigadeiro de morango e monto a minha camada dessa forma. E esse processo a gente vai repetir em cada camada de todos os bolos. E aqui a finalização dos 3 bolos que a gente montou e a decoração você também pode acompanhar já pegando aqui o link do nosso vídeo de decoração. Então acompanhe aqui abaixo. Tchau!